Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radai. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através da escrita, traços de personalidade, sentimentos, tudo isso fica revelado, tanto na assinatura quanto no texto. E para que você quer saber isso? Porque vai melhorar seus relacionamentos, a sua carreira, você vai conseguir ser mais eficiente ao ajudar a pessoa exatamente como ela é. Até mesmo colocar o teu discurso bem perto daquilo que ela possa entender e compreender. Ou seja, você vai conseguir ter uma vida melhor, com mais saúde, enfim, claro, porque fica mais fácil. A vida é sobre pessoas e comunicação. Então, é o caminho que eu trouxe para você conseguir avançar, melhorar em várias áreas da sua vida. Espero que você goste desse assunto. Se você é novo, nova, chegou aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho e comenta, porque o YouTube gosta que você faça isso, eu também. E você vai receber, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber informação. Ó, a Letícia postou um vídeo novo, dá uma olhadinha aqui. Aí você já vê realmente, se tem alguma coisa que você quer olhar, quer saber, de repente é o teu momento e você vai ter a oportunidade de saber disso, né? Bom, vamos lá então. Dito isto, né? Hoje eu trouxe aqui uma coisa importante para falar sobre os pecados na assinatura. Você sabe que a gente tem série de videoaulas aqui comentando como que nossos traços de personalidade ficam evidenciados na assinatura. E eu quero fazer esse foco na assinatura porque eu sou perita grafotécnica, através da assinatura identifico como se realmente a pessoa cometeu ali um delito, se a assinatura é verdadeira ou falsa. Eu também sou professora de grafologia, tenho o meu instituto, e eu quero que você olhe para o viés da assinatura, porque é a coisa que você mais tem feito aí sobre escrever é a questão de assinar, tá bom? Então, quando a gente tem uma dificuldade na vida, fica na assinatura o porquê que você passa por aquilo. O que aconteceu desde a sua infância que estruturou a tua personalidade dessa maneira e você hoje age assim, às vezes relacionamentos difíceis, às vezes dificuldade de encontrar a carreira que você gosta. E hoje o tema, em especial, é o pecado, né? A gente está na série Sete Pecados na Assinatura. Já falei sobre a ira, já falei sobre a preguiça, já falei também sobre o orgulho, e hoje a gente vai falar sobre a inveja. Então, se você ainda não viu esses vídeos, você vai ver que tem uma playlist chamada Sete Pecados na Assinatura. Aí você entra nessa playlist e você vai ver todos os pecados, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que a gente está na semana que antecede o Dia Mundial da Escrita. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois, mas já marca na sua agenda que dia 23 de janeiro é o Dia Mundial da Escrita à Mão. Por quê? Escrita à mão, Letícia? Porque a escrita, com o passar dos anos, primeiro no Egito Antigo, lá atrás, lembra? Quem escrevia? Eram os escribas. Era uma coisa meio elitizada. Escrever não era um negócio que todo mundo fazia. Mas eu vou falar disso em um outro vídeo. O que eu quero que você saiba é que a escrita é poder. E durante todos esses anos, milênios, a gente vem se desenvolvendo na escrita. Até que chegou o momento em que as telas, os apps, o celular veio com tudo. E o que acontece? Hoje as pessoas passam muito tempo no celular, onde elas mexem só esses dedos e elas não escrevem. O movimento da escrita, além de te desenvolver como pessoa, como ser humano, te dá a oportunidade de você realmente ter novos resultados, chances de você compreender tudo ao teu redor, inclusive a si próprio, os seus sentimentos, tá tudo ali na escrita. E nos dedinhos, você cada vez mais fica menos humano. Por quê? Pode ver, a pessoa que está lá no celular e tudo mais o tempo todo, que hoje está quase como um vício, né? As pessoas estão até, tem clínicas que fazem tratamentos de tirar vícios do uso excessivo de telas. Então, é algo que no longo prazo, né, no médio e longo prazo, já vai pegar. E a minha maior preocupação hoje, que eu vejo principalmente crescendo esse movimento, é entre as crianças. As crianças estão num momento de desenvolvimento. O desenvolvimento da criança é fundamental para um adulto saudável.
E hoje as escolas estão colocando tablets na sala de aula. Será que ninguém vai prestar atenção nisso? Eu me pergunto sempre. Será que ninguém vai se questionar? Ah, é boa a internet. Calma, gente. Tudo tem que ter o que? Equilíbrio. Não é jogar os aparelhos eletrônicos no lixo. Até porque você está me assistindo através de um. Até porque eu também trabalho através desse lugar. Só que eu não posso me colocar embaixo deste lugar como se isso fosse soberano. É isso que eu quero, que você se empodere. Por isso que essa semana, que antecede dia 23 de janeiro, é um movimento mundial da escrita à mão. Os meus colegas da Europa, da Espanha, da Argentina, da Itália, estamos todos aqui nesse movimento importante para levar informação para as pessoas, para que você que gosta aqui do que eu falo e está inscrito no canal, compreenda a importância de escrever à mão. Não só para você, mas que você leve isso para alguma criança, para o lugar onde você está, se você é mãe, sabe? Converse com as pessoas na escola, a diretora, pleiteie que seu filho escreva, que ele não digite, deixe o digitar para um outro momento, mas não no processo de aprendizagem. É extremamente nocivo. Isso faz com que a pessoa cresça com falta de conexões emocionais com os outros. É sério a coisa. Bom, você é um adulto. Então, como adulto, eu vou te falar sobre os 7 pecados na assinatura. E hoje, o pecado que eu quero que você olhe comigo é da inveja, tá bom? Como você sabe, vou começar falando uma frase aqui, né, que a gente está fazendo nesse esquema aqui nessa semana. A frase que eu trouxe é, ó, o sonho estava sempre correndo um passo à minha frente. Avançá-lo, viver, mesmo que por um momento, com ele seria como um milagre. Essa frase é de Anais Anais. Outra frase também é: o ontem é apenas uma memória e o amanhã nunca é o que deveria ser. Essa frase é do Bob Dylan. Essas duas frases, elas ilustram muito bem como que vive um invejoso. E quando eu digo como vive o invejoso, eu quero que você passe a olhar para esse tema não como é o outro, mas talvez você seja uma pessoa que tem a inveja. E eu digo isso porque a inveja é um pecado inconfessável. Ninguém diz eu sou invejosa. Ninguém, as pessoas dizem assim, a gula, é verdade, eu gosto de comer, eu como muito. A preguiça, elas dizem assim, eu sou muito de boa, sou super calmo, nada me estressa. É nobre, são pecados mais fáceis de se compensar ou de se falar. Sexo, pessoas viciadas em sexo dizem, eu gosto mesmo, né? Agora ninguém vai falar assim, eu sou invejoso mesmo, sou invejosa mesmo. Não. As pessoas acham e sempre falam que o outro é invejoso, nunca elas. Então, por isso, é o pecado inconfessável. Dante Alighieri é um poeta do século XIII e ele escreveu a Divina Comédia. Por quê? Ele fala muito sobre a hipocrisia que se vivia na época, aqueles casamentos que pareciam que eram todos honrosos e no fundo existia uma traição. Aquelas pessoas que se faziam ser tão justas e honestas e por trás, né, quando ninguém via, cometiam atos extremamente violentos, de falta de justiça e respeito aos demais. Então, o Dante Alighieri criou a gente chama de novela, a gente fala isso, que é uma novela, porque é uma poesia em forma de história, e aí ele conta uma história, e ele fala sobre esses 7 pecados capitais. Ele usou esse termo vem, inclusive, dessa história. E nessa Divina Comédia do Dante, ele narra que os tormentos das almas do purgatório, eles eram expiados e eles precisavam acontecer isso para a pessoa entrar no paraíso. Só que esse purgatório, ele era descrito como se fosse uma montanha, né? Dividida em 7 círculos, onde você, para chegar ao paraíso, você tem que passar por esses círculos que estariam nesta montanha. E um desses círculos é o da inveja. Mas olha que interessante. No Dante Alighieri, as pessoas não vão na Divina Comédia, elas não vão para o inferno, porque se fosse só para o inferno era bom, né? Elas vão para o purgatório. Isso que é interessante falar.
Lá no purgatório, as pessoas que têm inveja, elas são costuradas com arame nos olhos. Por quê? Porque estas pessoas são privadas de sua visão pelo fato de quando elas estavam vivas, elas dirigiam o seu olhar para alegria e felicidade alheia, e isso custava e dava nelas uma sensação de desprazer, de tristeza, de ver o outro feliz. Não é à toa que a gente vê que muitas dos amuletos de falar que é para invejoso é o olho grego. Por quê? Ele tem uma conotação ao olhar de quem vê a felicidade do outro. É a vista, é aquilo que chama os olhos. Por isso que na Divina Comédia, o Dante Alighieri diz que essa inveja faz com que as pessoas sejam costuradas com arame, para isso nunca conhecer no olho. Olha que tenso, né? Então, a inveja, ela vem do olhar. A inveja é um tipo de cegueira. A inveja é como se fosse a dor pela felicidade, pelo êxito, pelo sucesso do outro. Né? É um pecado que ninguém se orgulha de ter, e tampouco as pessoas vão falar, e até tem dificuldade de se identificar. Como você pode identificar se a pessoa é invejosa ou não? Uma maneira bastante eficiente, porque você pode ser o invejoso que se acha invejado, né? Isso aí que eu já vou falar sobre esse ponto, mas quando você tem a disciplina assertiva, não genérica, mas que vai direto ao ponto, você entender a pessoa, não aqueles testes, sabe? Se você já olhou a felicidade dos outros, clique aqui, ou faça um X. Se você gostaria de ter o que o outro tem, diga aqui. É lógico que as pessoas não vão falar que não. Você acha que a pessoa vai dizer assim, nossa, eu super queria ser assim, eu não sou. Porque isso vai expor ela, né? Ela vai, todo mundo conta de si uma história sobre si mesmo para achar que é aquilo. Porque isso faz com que se sinta bonzinho. Isso é normal, todo mundo faz isso. Então, com a disciplina, através do método Radai, é uma disciplina científica, baseada nas neurociências, esses movimentos, dos gestos ao escrever, você vai direto na cabeça da pessoa, direto lá no cerne, no ponto, e ali é possível de identificar e clarear. Será que você é o invejoso ou será que é o outro que é invejoso? Quem é que tem a inveja? O mais importante de identificar quem é e como é que você tem a oportunidade de se desenvolver como pessoa e como profissional. Se você identifica que você tem traços na sua assinatura de uma pessoa que tem inveja no olhar do outro, você vai começar a perceber quanto de tristeza você carrega em si e quanto sentimento de menos-valia que vem de toda uma infância, de toda uma série de crenças que fundamentam a sua falta. O invejoso, ele sente falta. Basicamente é isso. O invejoso sempre se compara para menor. Alguns para muito melhor que os outros. E também é um dos caminhos que faz chegar ao lugar da inveja. A maioria das pessoas, como eu falei, elas se consideram invejadas, mas elas nunca são as invejosas. Por quê? A inveja dói. E considerar que você tem a inveja quer dizer, eu tenho essa limitação. Me falta alguma coisa. As pessoas, elas não querem falar isso, né? Elas sentem... É difícil você dizer que você tem uma coisa que é uma impotência sua, que é uma falta naquele quesito, você não tem aquela coisa que você, né, te falta. É difícil, as pessoas não vão fazer isso. Elas vão desejar o que o outro tem, mas elas não vão falar o que elas não têm. É um pecado que as pessoas têm vergonha de falar, porque vai expor a sua pequenez, a sua fragilidade, a ausência daquilo que ela tem, né? Então, ninguém sai por aí dizendo, eu sou mesmo invejoso. A inveja, pessoal, é sempre negativa. Não tem essa história de inveja branca, não, tá? Para com essas papagaiadas. Isso é fake news, beleza? A inveja nunca é uma coisa suave. E as pessoas confundem muito e me dizem assim, quando eu estou em atendimento com o cliente ou aluno, não, mas veja bem, não é que eu tenho inveja. É que eu vejo a pessoa com uma coisa boa, eu também quero. Aí eu vou lá e pergunto para a pessoa assim, como você faz isso? Ou que jeito você fez? Porque eu também quero, né, fazer, eu também quero ter essa oportunidade. Até aí, tá, beleza. Agora, o que a pessoa não falou para mim, ou ela não vai falar para mim, ou
ou às vezes ela não tem, é o como aquele coração sentiu. Como a gente fala, né, dos pecados capitais, toda essa nossa conversa é voltada ao coração. Ao coração da pessoa que é inflamado de um determinado sentimento. O sentimento da inveja, quando ele está inflamando esse coração e a pessoa ela sente isso, o coração dela vai se sentir como? O coração do invejoso é triste. Por quê? Ai, coitadinho do invejoso. Não. Porque ele olha no outro e ele não vê que ele não tem, que falta na vida dele. Quando esse coração se entristece quando vê o sucesso ou o que o outro tem, é uma inveja. Se você olha algo que o outro tem, mas você não sente tristeza, ai meu, que triste que essa pessoa tem isso, eu não tenho, nossa, eu não tenho isso na minha vida. Não é inveja. Eu tenho um caso para contar para você de uma situação onde uma colega, né, contando um fato que aconteceu com ela, em que ela viu alguém, uma pessoa X, e essa pessoa tinha muitos amigos. E ela ficou olhando e falou assim, puxa, mas o fulano lá, fulana, tem tantos amigos. E quando eu olho para ela e vejo ela, você vê que ela tem amigos de infância, que ela tem muitas amizades. Eu fico muito mal. Aí eu, mas por que você fica mal? Aí ela falou assim, porque eu não tenho. Eu chorei. Eu chorei uma semana porque eu vi isso. Olha, o coração entristecido de ver o que o outro tem e a pessoa não, vai gerar muito grande para quem tem o sentimento de inveja. Essa é uma pista para você olhar seu coração por algo que você vê que uma pessoa tem e você não tem ou não consegue, você pode começar a entender que você também está com inveja. E entender e diagnosticar uma inveja em você é muito melhor, mais importante do que identificar no outro. Porque o que está no outro você não muda, mas o que está em você, você muda. Então, é a solução do seu problema, é conseguir identificar se você tem. E claro que nos gestos a escrever de uma pessoa, na assinatura e no texto, fica impregnado essa paixão do coração da inveja. Fica impregnado no texto a grande oscilação de humor que essas pessoas têm. Por que oscilação de humor? Porque os invejosos são comparativos. Ele olha o que o outro tem, o que falta na vida dele e fica comparando. É um mecanismo inconsciente. Ele não faz de propósito, ele faz isso desde sempre. Porque dentro destas pessoas, elas têm um sentimento de que elas não têm, que faltou para elas. Então é um sentimento constante de falta, de ausência, né? O invejoso, ele também tem na escrita traços de vontade de se mesclar com as pessoas, de se misturar com elas. Na assinatura, esses traços são todos enrolados, que é aquela necessidade de estar sempre ao lado de alguém. O invejoso nunca fica sozinho, porque não tem com quem se comparar. O invejoso está sempre de olho na vizinha, no vizinho, no cunhado, na cunhada, no irmão, na irmã, sempre. O invejoso nunca vai morar sozinho numa casa, porque não tem a motivação, não tem alegria, não tem o que ele precisa para manter a chama acesa, porque esse mecanismo, ainda que inconsciente, ele dá tom e estrutura para a pessoa que está viciada. O pecado, os 7 pecados capitais, assim como chamado por Dante Alighieri, ou 7 pecados, né, que a gente tem comentado, ele é um caminho para você entender do que é que seu coração está inflamado, do que é que você está nutrindo do lado de dentro, nem imagina. E faz mal para quem? Para você, não para o outro. O outro não sabe. As pessoas dizem assim, o outro me inveja, a minha vida está indo mal, de mal a pior, porque isso é inveja dos outros que tem sobre mim. A inveja do outro não vai mudar a sua vida. Entenda isso. Não vai, nossa, inveja. A menos que você comece a falar assim, as pessoas estão me invejando. Porque os outros têm inveja de mim. Aí você vai para um outro lugar, e que talvez seja uma das primas da inveja. E às vezes seja a própria inveja, tá? Então, a inveja, ela é comparativa. Porque assim, não importa se você ganhar X ou Y,
e você vai falar assim, o fulano ganha mais que eu. É um buraco sem fundo. Você ganhou igual o fulano, aí daqui passa um tempo você fala, mas não, aí o fulano, ele tem um carro, eu não tenho. Aí você fala, cara, eu vou comprar um carro, então. Isso vai passando o tempo e você vai ficando cada vez mais, né, amargurado, triste, que é o coração do invejoso. O invejoso nunca tem inveja de um político. O invejoso não tem inveja de pessoas famosas, tá? Embora a gente esteja numa sociedade extremamente, né, toda virtual, toda na internet, etc. As pessoas têm uma vida ótima, têm um relacionamento melhor do mundo, né? Não é assim? A gente não tem inveja, vamos por, ai, nossa, eu tenho uma inveja da Shakira, com aquele corpo lindo dela, ai, eu tô triste hoje porque eu não tenho aquele corpo. Ou então, puxa, não tem a quantidade de dinheiro que tal pessoa que eu vi na internet. Não é assim, não. A gente tem inveja de pessoas que estão próximas de nós. E aqui no Brasil, como a gente é um povo mais do calor, né? Então a nossa vida é para fora. A gente vai na praia, a gente sai muito para lugares, restaurantes, né? Bares, etc. Tem as relações sociais abertas. Então a gente vai olhar o amigo, a gente vai olhar aquelas pessoas próximas. Porém, por exemplo, na Europa, onde as pessoas vivem mais dentro de casa por causa do clima, né? Não tem essa vida tão aberta, né? De como a gente nos países tropicais temos, as invejas são ainda muito, muito pontuais com as pessoas que moram na mesma casa. Porque, de novo, a comparação do coração é o que falta em mim. Então, ele vai se comparar com quem está perto, porque é a pessoa mais ou menos no mesmo nível. Você nunca vai se comparar com uma pessoa que está, tipo, ali, que nem é do mesmo rol, do mesmo nível que você. Você vai se comparar com uma pessoa mais ou menos da sua idade, com uma pessoa mais ou menos do teu ambiente, muito parecida com você, porque aí você vai na comparação, tá? Então, o invejoso, ele tem um incômodo quando ele vê o sucesso do outro, quando ele vê o carro do outro. É isso que vai pegando para a pessoa. E o pior é esse buraco, né? Que fica interno e cada vez mais ele é um buraco sem fim, realmente, tá? E para que saber isso? Porque quando você sabe dessas situações, você tem a oportunidade de, segundo a psicologia e também a psicanálise, uma das grandes oportunidades de você dar um passo adiante é você despertar a sua identificação. O que é isso? Eu identifiquei que eu tenho traços de um comportamento, um sentimento invejoso, que o meu coração está inflamado disso. Né? As pessoas, como eu disse, elas dizem assim, eu sou invejosa. O invejoso, ele também gosta de ser louvado como o melhor. E, no fundo, o sentimento é dele em relação aos demais. Não estou falando que isso é regra. Para isso que a gente tem a disciplina da escrita para realmente entender se você não é, ou fulano ou beltrano tem ou não tem o sentimento de inveja, né? E é para isso, para quê? Para você identificar e conseguir transformar. Esse é o caminho. O caminho que é o objetivo desse canal, né? É como eu falo para você logo no início, é você conseguir ter melhores relações, ter uma saúde melhor, uma vida melhor, a partir do conhecimento dos seus gestos ao escrever. Quando você identifica que você tem esse comportamento, você consegue transformar. Agora, quando você acha que você não tem, que é só o outro que tem e você tá beleza, aí que mora um grande perigo, que pode afetar toda a tua história de vida, inclusive. Por isso, se você quiser passar por um momento de atendimento individual comigo, entrar numa mentoria, fazer o GPS da alma, onde eu oriento, através da sua própria assinatura, o que está acontecendo com você, e traçar uma nova rota para o seu GPS, ter oportunidades de se transformar, né? Isso, avançar. Você manda uma mensagem para mim, aqui logo embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato, tá? Você pode mandar um WhatsApp, eu vou ter um prazer de te atender, saber qual é a sua necessidade e a gente marca um atendimento individual. Caso você queira aprender como
identificar nos traços das pessoas a inveja e outros comportamentos, traços de personalidade, agregar valor para a sua carreira, ser uma profissional diferenciada por conseguir de maneira assertiva mostrar para o teu cliente ou o teu colaborador, ajudar aquelas pessoas que você já tentou várias vezes, não consegue, aí você pode entrar no treinamento. Eu tenho um treinamento chamado Treinamento Método Radai, que é online, ou eu tenho ele no mesmo formato presencial, onde eu vou te ensinar como, através dos gestos ao escrever de uma pessoa, é possível identificar traços de personalidade, traços que vão mostrar sobre o seu caráter, competência, sobre aquilo que ela é boa em fazer. E esse é um caminho para você ter o desenvolvimento pessoal, é um caminho para você aprimorar profissionalmente a sua carreira, né? Ter um diferencial em relação ao mercado, porque você não conhece pessoas que têm esse nível tão profundo de conhecimento sobre o outro, né? Então, você só mandar essa mensagem que eu vou ter o prazer em te ajudar nessa jornada. Bom, como eu falei, né? A pessoa que se acha um alvo de inveja, ela também tem uma forma de ela se sentir especial, exótica, diferente, algo que só ela tem e os outros querem. Então, tome também cuidado com isso, tá? Quando você diz, pode perceber para a pessoa assim: ah, você é uma pessoa muito invejada, a pessoa faz assim: ah, é verdade, ela gosta. Ela gosta de ouvir isso, porque é como se ela fosse a especial, tá? Então, observe se você ouve, como você sente. Eu não tô aqui para julgar ninguém e não vou fazer isso, porque eu não gosto de ninguém faz comigo. Então, eu quero ajudar para que você identifique, assim como eu faço esse trabalho na minha própria vida, na minha própria existência, eu procuro sempre olhar para os meus traços, entender o que está acontecendo comigo, porque eu sei que é meu passo de evolução. É assim que funciona. E a gente está em constante etapas evolutivas. Esse é o ponto. No método Radai, que você não vai só identificar o traço, ai, olha ali, as linhas ascendentes, a pessoa está feliz, a pessoa está entusiasmada. Isso é muito pequeno, é muito superficial. Isso aí, você compra um livro e aí você lê no livro, não precisa fazer curso para fazer isso. O ponto é como você vai unir todo esse conhecimento prático, colocar na sua vida e transformar a sua existência. Isso o livro de grafologia não vai te ensinar. Ele vai te mostrar a linha ascendente e a alegria, a linha descendente é a tristeza. Tal coisa é para isso, tal coisa é para aquilo. No treinamento, eu vou te mostrar, porque através dos conhecimentos que eu tenho nutrido durante esses 10 anos, que eu trabalho agora indo já para 11, onde eu estudei a programação neurolinguística, onde eu fiz investimentos para conseguir me melhorar, porque a minha vida não era a vida que eu gostaria de viver, né? Eu tinha um casamento que não era aquele que eu estava feliz, que terminou, pelas dificuldades que a vida foi acontecendo, eu fui procurando investir para entender, porque eu queria entender melhor as pessoas, eu queria entender o que tinha de errado, né, nessa situação do relacionamento, da comunicação. E aí, nessa jornada, o método foi ganhando uma dimensão onde hoje na escrita eu consigo auxiliar as pessoas a identificar esses traços e ter uma vida melhor, mais leve, mais livre, e também você com um valor diferente de atendimento, de mercado, porque todo mundo me procura para fazer isso, porque você vai vendo que são poucos profissionais que têm esse conhecimento, então você também vai poder ter para que você ajude as pessoas, não para que você rotule. O invejoso, ele vai lá e fica assim, ai, fulano, beltrano, não. É que você tem que ajudar. Se a pessoa você identificou que ela tem um traço de inveja, mostrar, olha, a gente tem esse traço. Ou você mesmo, como eu já identifiquei a minha, e fui procurar trabalhar esse ponto. Porque eu falei, olha, eu tenho esse ponto que me entristece o meu coração. Então, o que eu tenho que trabalhar sobre a tristeza em relação a esse tema? Esse que é o ganho. É por isso que você precisa entender como funciona em você. Não para rotular os outros, sai dessa pegada, isso aí é coisa de criancinha. É coisa de adolescente. Ah, fulano tem inveja, o Beltrano é orgulhoso. Para! Se você já sacou que você faz parte desse jogo, assim como eu saquei isso na minha vida e na minha história, vamos falar papo de adulto, né? Papo de profissional e assumir essas questões na nossa própria existência para a gente evoluir, para a gente conseguir dar um passo a mais, tá?
Então é isso. Lembre-se que o fracasso traz solidariedade, a tristeza. Experimenta falar assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo acordar cedo. Ou, não, meu cachorro morreu. Ou, aconteceu um problema na minha família. Todo mundo vai falar, nossa, coitado, sinto muito. Escreve, faz um post para você ver na internet de alguma coisa ruim que aconteceu com você. Vai ter um monte de comentário, compartilhamento. As pessoas, elas se solidarizam por um fracasso. E o invejoso, de uma certa forma, como ele é meio triste, ele sabe disso. E aí ele tem o quê? A atenção das pessoas. Então, aumentam os fatos, contam algumas histórias que, como, tipo, que difícil, né? E aí aquele sentimento de inveja acaba nutrindo a necessidade dele de receber a atenção das pessoas. Isso é uma das coisas que podem acontecer. Não é regra, porque nós não somos iguais. A gente pode ter vários tipos de personalidade, umas vão ter isso mais, outras menos. Não é regra, todo invejoso é assim. Não, você é assim, eu estou tentando te falar alguns cenários para abrir a sua mente e você falar, olha, é verdade, olha que interessante, já vi assim, fulano, né? Eu sinto isso. Bom, tudo bom? Então é isso. É assim que o conhecimento pode ser usado com sabedoria. Quando você conta para as pessoas, por exemplo, algo que você teve susto, deu certo na sua vida, você vai falar, você pode ver a cara das pessoas e falar, legal. Você vai ver na cara das pessoas a reação delas quando você conta esse tipo de coisa que é bacana, que se reflete muito mais ao sucesso seu, e você tá toda feliz, fala assim, comprei um carro lindo. Percebe no rosto das pessoas. Não é algo, nossa, que tudo, parabéns, que demais. Agora fala do fracasso para você ver. Por isso que o coração entristecido do invejoso, que arde com essa dor de não ter, que é um buraco interno, traz também uma certa solidariedade, um certo olhar para ele. A alegria é um caminho que muitas vezes você vai viver ele um pouco mais solitário, né? Quando você vai entendendo as coisas, você vai, é verdade isso. E nem sempre você vai ter todo mundo te apoiando. Então, essa necessidade de sentir aprovação, o outro gostou, não gostou, aí quantas pessoas vão ver esse vídeo, vai entrar, quantos likes. Isso tem também um pouco a ver da sensação de ausência que você carrega em você, tá? Então, para a gente terminar nosso bate-papo, quero que você pense sobre essa metáfora que eu vou ler aqui agora. Chama O Jardim do Rei. Um rei foi passear pelo seu jardim e encontrou as árvores, os arbustos e as flores definhando e morrendo. O carvalho disse que estava morrendo porque não podia ser tão alto como o pinheiro. Já o pinheiro murchava porque era incapaz de dar as uvas como a parreira. E a parreira morria porque não podia desabrochar como uma roseira. Tudo era tristeza. Então, o rei olhou para o canto do jardim e viu uma planta florida, linda, viçosa, como nunca ele tinha visto antes. Era o amor perfeito. O rei, então, resolveu conversar com ela e ela lhe deu a seguinte explicação. Olha, rei, quando você me plantou, você queria um amor perfeito. Se você quisesse um carvalho, você tinha plantado um carvalho. Se você quisesse uma parreira, você tinha plantado uma parreira. Se você quisesse uma roseira, você tinha plantado uma roseira. Eu nunca me esqueci disso. Como eu não posso ser ninguém além do que eu sou, eu resolvi quem eu sou e da melhor maneira possível. Autor desconhecido. Então, eu espero que você reflita sobre esse tema e traga um pouco de luz a esse esclarecimento sobre a inveja que está presente na sua assinatura, na assinatura das pessoas que têm esse coração entristecido, que olha as coisas, o sucesso dos outros e não sente felicidade, e que é um coração comparativo e tem um peso muito grande. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo sobre os 7 pecados na assinatura, onde eu já falei sobre a inveja. Comenta aqui se você gostou e qualquer coisa que eu possa te ajudar, é só você me chamar aqui no que está escrito na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço e até já, até o nosso próximo encontro.